Olá, gente, tudo bem? Hoje chegamos na nossa última mensagem da série Ele Continua o Mesmo. Espero que você tenha sido abençoado, tá? E se você ainda não assistiu uma ou outra dessas mensagens, vá lá no nosso canal e assista, porque com certeza você será muito abençoado, tá bom? Então abra o seu coração, receba da palavra de Deus, que com certeza Ele tem algo muito maravilhoso para falar ao seu coração. Deus te abençoe. Olá, família, queria te convidar agora a ter um momento de louvor. Queria que você separasse agora esse momento, fizesse uma oração, dá uma pausa no vídeo, faz uma oração, faz um pedido a Deus para que o Espírito Santo possa se mover. Onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, o que importa é a presença dEle nesse lugar. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez, Deus, pela oportunidade de estarmos te louvando, te adorando, agradecendo o teu nome, Pai. Que aqui seja apenas um espelho de como foi a nossa semana, Pai. Que seja apenas mais um dia, Deus. Que seja mais, Deus, mais da tua presença no nosso meio, mais da tua presença em nós, mais do teu Espírito Santo se movendo, Pai, se manifestando através de nós. Então vem nesse momento, Pai, em cada lar, vem em cada casa, Pai, vem em cada local, Deus, onde quer que as pessoas estejam assistindo, que seja realmente um momento de louvor, de adoração, Pai, de entrega, de renúncia, Pai, que seja realmente entrega de corações quebrantados aos teus pés, Deus, em nome de Jesus, amém.
que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vem, Espírito, e faz novamente, faz mais, faz algo maior. Vem operar em nossas vidas, vem trazer algo novo, vem trazer um entendimento novo da Tua Palavra, vem trazer realmente um entendimento novo da pessoa de quem o Senhor é, vem trazer algo novo, algo mais fundo, algo maior. De novo, faz de novo, o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo clama-te mais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque
Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Olá, estou muito feliz que você está aqui. Bem-vindo a mais um culto nosso. Eu quero compartilhar com você a nossa última mensagem dessa série, Ele Continua o Mesmo. Tem sido fantástico a caminhada até aqui. Eu creio que Deus tem falado profundamente ao seu coração, assim como Deus, o próprio Senhor, declarou, de fato eu, o Senhor, não mudo. Lá em Malaquias 3,6, nós temos visto que esse Deus que age no passado, esse Deus que é o Deus Todo-Poderoso, criou o universo, é o Deus que conhece todas as coisas, é o Deus que está presente, é o Deus que é santo, vivo. Ele continua o mesmo hoje. E eu creio que essa mensagem tem falado profundamente ao seu coração. Eu creio que ela tem fundamentado a sua vida na verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus. E eu creio que isso é muito importante, tanto para mim como para você. Eu creio que nesses tempos de instabilidade, ou não só nesses tempos, mas nós muitas vezes vivemos a nossa vida numa instabilidades emocionais, estabilidade financeira ou nos nossos relacionamentos. A gente vive uma vida às vezes muito instável. E é muito importante para que a gente se fundamente na rocha, num chão, num alicerce
firme, e esse é Deus. Deus, ele não muda. Nós podemos confiar nele, nós podemos nos apoiar nele, nós podemos olhar para ele e saber que ele continua o mesmo Deus que nos alcançou, ele continua o Deus que nos ama, que é bom, ele continua o Deus que está no controle, sempre vai estar no controle. E é interessante porque na primeira mensagem nós vimos a importância não só de conhecer ele, mas a importância dele se revelar a nós. Nós não conseguiríamos conhecer Deus se Deus não tivesse revelado a mim e a você, e ele escolheu se revelar a nós, e nós vimos isso na palavra dele, e por isso é tão importante que a gente não só olhe para a palavra, não só entenda e compreenda o que ele está falando ali na palavra dele, mas também que a gente caminhe com a nossa mente fixada, o nosso entendimento correto de quem ele é. Olha só, nós aprendemos algumas coisas importantes. Nós aprendemos a respeito de como Deus é o Deus vivo. Nós vimos como ele é o Deus santo, é o Deus de amor, é o Deus todo-poderoso e é o Deus que sabe de todas as coisas, e ele também está presente na nossa vida. Mas mais importante, ou melhor, não é mais importante, mas muito importante também é que a gente dê um passo além disso. Nós conhecemos, nós ouvimos o que o próprio Deus fala de si na palavra dele, e isso é muito importante, porque nós temos hoje um conhecimento teórico, um conhecimento que abre o nosso olhar para uma vida diferente. Quero dar um exemplo para vocês. Quando em 97, eu tinha 9 anos de idade, em 97, e eu conheci a minha esposa, foi em 97. E nesse período eu conheci ela num acampamento, foi o primeiro acampamento evangélico que eu fui, e foi lá que eu aceitei a Jesus também como Senhor da minha vida, e a partir de lá eu comecei uma aventura com Cristo. Mas nesse momento, nesse tempo que eu vivia ali, nesse tempo que eu estava no acampamento, eu conheci a minha esposa e eu comecei a participar também da igreja dela. E é engraçado, coisa de criança, né? Mas é engraçado que a Mari, ela se apaixonou por mim nesse período. Mas eu, como um grande moleque que não estava nem aí para nada, eu nem ligava para isso. Eu só queria correr, eu só queria brincar, eu só queria fazer bagunça. Mas passou um tempo e eu me apaixonei por ela. Mas quando eu me apaixonei por ela, ela já não estava nem aí para mim. Mas a gente ainda era muito criança, a gente não era aquela coisa boba, inocente que eu e ela estávamos vivendo. Mas depois, quando chegou mais ou menos nos meus 13 anos de idade, minha família foi enviada para a Irlanda como missionários. E nesse período, eu passei 5 anos sem vir ao Brasil, 5 anos sem ter contato algum com a Mari. Então Deus deu uma oportunidade para nós viemos, toda a família, viemos visitar o Brasil, e eu lembro que nessa vinda para o Brasil, foi quando eu e a Mariana nos apaixonamos. Eu e ela, naquele momento, começou a rolar um clima, algo diferente, mas é interessante, porque dessa vez foi algo muito diferente. Dessa vez eu percebi que o amor que foi construído entre eu e ela, o amor que Deus estava brotando, Deus estava moldando em nós um pelo outro, me fez enxergar a vida de maneira diferente. É interessante que eu lembro chegando em casa, chegando na Irlanda, depois dessa viagem, eu comecei a olhar para os meus pais e enxergar algo que eu não enxergava neles. Normalmente um filho, uma filha olha para os pais, enxerga os pais como pais, eles sempre foram seus pais, mas a gente normalmente não enxerga eles como um casal, como pessoas que se apaixonaram, pessoas que se amam e começaram a vida só os dois e foram construindo um relacionamento, foram construindo a vida junto, foram conquistando coisas. Houve choro, houve alegria, houve muitas coisas, muitas emoções aconteceram no relacionamento dos dois. E é interessante que quando eu voltei do Brasil, eu tava olhando para eles, apaixonado pela Mariana, olhando para eles, e eu comecei a enxergar algo que eu não via antes. Eu comecei a enxergar eles como um casal. E eu comecei a perceber que eles tinham algo tão especial entre eles, muito maior do que eu tinha visto por toda a minha vida. E é interessante,
porque é como se algo que estivesse me cegando, de repente foi tirado dos meus olhos. Algo que estivesse me tampando de enxergar, me tampando a visão de enxergar quem eles eram naquele aspecto. E de repente agora eu estou vendo, é interessante, porque na nossa vida acontece isso. Na nossa vida, conhecemos algo ou experimentamos algo e de repente parece que a nossa visão, o nosso entendimento de certas coisas muda. É interessante porque antes da globalização, eu não sei se ainda acontece muito isso hoje com tanto impacto, mas antes da globalização, antes da gente ter o acesso tão fácil a notícias do mundo inteiro, a gente conseguir olhar fotos do mundo inteiro, vídeos de pessoas viajando e falando a respeito das culturas diferentes. É interessante que antes de tudo isso, quando uma pessoa saía do Brasil, saía da sua terra natal e ia para um outro país, eles sentiam esse mesmo impacto. Um impacto que mudava a visão de vida deles. Uma realidade. Abria os olhos da pessoa quando ela viajava para fora do Brasil, abria os olhos dela para uma realidade totalmente diferente. Aconteceu isso comigo também, quando minha família foi para a Irlanda como missionários. A minha visão de mundo, do que dá para ser feito na vida é muito maior do que simplesmente na cidade que eu morava, que era Jaboticabal. A vida, o mundo é muito maior que Jaboticabal. E isso falou muito comigo, por quê? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós temos o entendimento de quem Deus é isso que acontece com a gente. É isso que deve acontecer comigo e com você, deve abrir os nossos olhos, a nossa visão, para enxergar a vida de uma perspectiva diferente, uma perspectiva muito mais real, muito mais verdadeira do Deus Criador, do Deus que fez todas as coisas. Talvez você já passou por isso na sua vida, talvez você já passou por alguma experiência que fez com que você vivesse a vida diferente, fez com que os seus olhos se abrissem para uma nova realidade. E eu creio que esse tempo que a gente tem olhado e visto que esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão glorioso, continua mesmo hoje, deve ter feito ou está fazendo com que você mude algumas coisas na sua vida. Deve estar fazendo com que você ande de maneira diferente, com que você enxergue, com que você pense, com que você tome decisões diferentes no seu casamento, seja no seu trabalho, seja na maneira de se relacionar com os seus amigos. Por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, mas tem algo que eu quero passar hoje para vocês. Tem algo que eu quero finalizar, que vai além de um conhecimento. O tema da mensagem de hoje é mais que conhecimento. É mais do que algo teórico, algo que nós podemos ler e estudar e aprender. E o conhecimento de Deus precisa ser mais do que isso. E é interessante que nós vamos olhar aqui numa oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele fez muitas orações, ele escreveu muitas de suas orações para as igrejas que ele estava escrevendo as suas cartas. É interessante que tem algumas coisas em comum nessas cartas. Uma delas é o seguinte, é que Paulo, ele nunca escrevia pedindo por bênçãos materiais. Ele nunca falava assim, olha, eu estou orando por vocês, para que Deus dê para vocês uma casa, para que Deus dê para vocês um cavalo, um jumento, para que Deus... Não, ele nunca pede essas coisas nas orações dele. É interessante isso. Outra coisa que é muito comum, que a gente vê, assim, que é comum nas cartas dele, é que normalmente Paulo, ele pede para que Deus, ele pede para que Deus, de alguma forma, abra o entendimento dos cristãos, daquele povo que estava lendo as cartas dele, para que eles entendessem o que eles já têm em Deus. Isso é interessante. Porque nessa oração que nós vamos ver Paulo falando, Paulo mostrando algo do coração dele, mostrando na oração de uma pessoa, nós não só enxergamos o que ela deseja por alguém ou para si, mas a gente enxerga a teologia da pessoa.
A gente enxerga o que ela crê a respeito de Deus. Se você quer saber o que alguém crê a respeito de Deus, peça para essa pessoa orar. E você vai ver o relacionamento que ela tem com Deus. Você vai entender um pouco melhor a respeito de quem ela pensa que Deus é. E Paulo não é diferente. E Paulo, nessa oração que nós vamos ver hoje, ele vai mostrar para a gente, ele vai mostrar algo fantástico que nós precisamos entender a respeito do conhecimento de Deus. Em grande parte das orações dele, ele constantemente falava o seguinte: eu oro para que vocês tenham conhecimento, eu oro para que vocês compreendam, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, que Deus ilumine a mente de vocês para entender. E Paulo, ele normalmente estava usando frases e palavras desse tipo, porque ele estava querendo mostrar: vocês já têm algo, e Deus está fazendo algo, e vocês só precisam compreender e andar nisso. Olha que interessante, eu quero ler a oração que Paulo fez na carta de Efésios. Efésios capítulo 1, ele vai orar, ele vai fazer a primeira oração da carta, e ele faz duas orações nessa carta. Uma no capítulo 3 e outra no capítulo 1. E no capítulo 1 ele vai iniciar essa oração dele falando o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele está dizendo: olha, desde que eu conheci, desde que eu ouvi falar da fé, da maneira que vocês têm vivido, como vocês creem no Senhor Jesus, eu tenho orado por vocês. Eu tenho clamado a Deus pela vida de vocês. Vocês estão nas minhas orações. Isso é muito interessante, porque a partir desse momento, no versículo 17 do capítulo 1, ele vai iniciar a oração dele. E ele vai iniciar dizendo o seguinte: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, preste atenção, ele começou essa oração já dizendo o seguinte: olha, eu quero que, olha para quem ele está orando, olha para quem ele está clamando, olha para quem ele está pedindo algo. É para o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. É para aquele pelo qual Jesus Cristo clamava, dizia: Abba, Pai. É para aquele pelo qual Jesus chegou na frente da sepultura de Lázaro e disse o seguinte: Pai, eu te agradeço porque tu ouves as minhas orações e responde. Ele está dizendo: é para esse Deus, é para esse Senhor, o Deus de Jesus Cristo, o glorioso Pai. Ele é nosso Pai. Ele não é só o Pai de Jesus, ele é o nosso Pai. Para todo aquele que crê, é o nosso Pai. E ele está começando dizendo, declarando isso: eu estou orando para o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, o Deus e Pai, meu Pai. Olha o relacionamento de Paulo com Deus. E daí ele faz um pedido. E ele diz o seguinte: olha, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo-os assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância.
Paulo, ele está declarando algo fantástico. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu peço para Deus, para o nosso Pai, iluminar os olhos do coração de vocês, para que vocês enxerguem o que vocês já têm em Cristo Jesus. E ele está dizendo: olha, vocês enxerguem o poder que existe dentro de vocês, que atua dentro de vocês e através de vocês. É interessante, porque Paulo ele vai usar os três termos em grego para falar a respeito de poder. E ele vai falar: olha, o poder para conosco, conforme a atuação. Essa palavra atuação também é poder no grego, da sua poderosa força, é uma outra palavra de poder. O que Paulo está usando aqui, ele está querendo dizer, é que o poder mais completo, o poder mais que não falta nada, o mais poderoso, aquele que vem do Pai, aquele que vem do Deus Criador dos céus e da terra, aquele poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele está em nós e atua através de nós. Depois se você quiser, você pode olhar na próxima oração dele, nessa mesma carta, ele vai falar um pouco mais a respeito disso, desse poder que está em nós, por causa dele, por causa do Espírito dele que habita em nós. Mas o que é mais interessante, eu não quero focar nisso. Eu quero que você olhe comigo no primeiro pedido dele, na declaração que ele faz. E a primeira declaração que ele faz, o primeiro pedido que ele faz aqui é o seguinte: olha só, ele pede para que o Deus, o Pai glorioso, ele fala assim: lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Preste atenção, porque quando a gente pensa em sabedoria, o que vem na sua mente? Uma pessoa sábia. Às vezes a gente pensa naquele personagem asiático com uma barba grande, aquele carinha japonês com o olhinho puxado, com um bigode assim, uma barba bem grandona, branca, velhinho, cheio de sabedoria para dar, né? Cheio de conhecimento, experiências da vida. Às vezes a gente entende sabedoria como isso. Às vezes a gente enxerga que sabedoria tem a ver com ser uma pessoa experiente, uma pessoa que viveu muito tempo. Pode ser e pode não ser. A sabedoria, ela é diferente do conhecimento. O conhecimento é adquirido por meio de estudo, é adquirido por meio da forma que a gente vai estudando e conhecendo. O que a gente tem feito aqui durante essas semanas, essas 6 semanas, nós temos mostrado na palavra de Deus um pouco de quem Deus é. Nós não falamos tudo a respeito de Deus, mas nós falamos a respeito de quem Deus é, algumas menções importantes para que você fundamente a sua vida. Aquilo é conhecimento, é a gente entender, a gente ter a gente questionar conhecimentos anteriores que a gente tinha, errôneos, conhecimentos que a gente foi adquirindo por alguma coisa que ouvimos ou por alguma coisa que assistimos, mas de repente com a palavra de Deus, com aquilo que nós vamos aprendendo e conhecendo da palavra dele, a verdade dele vai confrontando aquilo que tem na nossa mente, e a gente vai adquirindo um conhecimento mais profundo a respeito de Deus. Conhecimento teórico é assim, a gente estuda e conhece. Mas a sabedoria é diferente. A sabedoria é a habilidade de uma pessoa, é o saber de uma pessoa aplicar aquilo que ela conhece. Então, preste atenção, a gente pode ter uma pessoa que tem muito conhecimento teórico. Ela conhece, pergunta as coisas, ela sabe responder. Mas ela pode ser uma pessoa que não é sábia porque não sabe aplicar aquilo na vida dela. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você conheça alguém que tem tanto conhecimento. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci pessoas que tinham tanto conhecimento de Deus. Eu acho que tinha mais conhecimento da Bíblia do que eu tenho. E eu sou pastor. Mas o grande problema com essa pessoa que eu conheci é que ela tinha tanto conhecimento, mas ela não vivia aquilo. Ela não conseguia aplicar no dia a dia, na vida diária dela, ela não conseguia viver aquilo que ela conhecia. Então, uma pessoa que não consegue aplicar o conhecimento teórico que tem, ela não é sábia. Ela é uma pessoa tola, que a palavra de Deus fala.
É uma pessoa, como Jesus falou, que ela constrói, ela ouve as palavras de Jesus e ela pega e ela não pratica aquela palavra. É igual a pessoa que constrói a casa dela na areia. Então ela pega e constrói, vem a tempestade e a tempestade leva a casa, desmancha a casa. Diferente da pessoa sábia, diferente da pessoa que ouve as palavras, que aprende a respeito de Deus, a verdade de Deus que está na palavra dele, aprende e aplica essas coisas na vida dela. Essa pessoa que aplica, que pratica no dia a dia. O que a palavra de Deus fala, que o próprio Jesus falou, é o seguinte, que é uma pessoa sábia. Por que ela é sábia? Porque ela é igual a pessoa que constrói a casa dela em uma rocha. O que acontece? Vem a tempestade também, mas o que acontece? Nada. A casa permanece firme. E esse é o meu desejo, é que você consiga, durante esse tempo que a gente tem estudado, não só conhecer a respeito de Deus, ter um conhecimento teórico, mas você consiga praticar. Por isso que Paulo está dizendo, olha, por isso que o tema dessa mensagem é mais que conhecimento. Porque não basta simplesmente conhecermos a respeito de Deus, nós precisamos praticar. Nós precisamos que na nossa vida diária a gente consiga praticar, exercer, viver juntamente com esse Deus, viver esse Deus que é o Deus vivo, esse Deus que é o Deus santo, esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que sabe todas as coisas e está presente conosco. É a gente conseguir exercer a confiança nele, conseguir exercer o descanso nele, é conseguir ter nossas forças renovadas nele, buscar alento, consolo, força nele, viver uma vida junto com eles, lembrando que ele é a fonte de vida. Aprender a cultuar, aprendendo a adorar Ele de forma viva, porque Ele é o Deus vivo. Entregando a minha vida como uma verdadeira adoração para Ele. É colocar na prática. Então Paulo está dizendo, Deus, dê para eles um espírito de sabedoria. Que saiba aplicar o conhecimento que eles já têm a respeito do Senhor. Mais uma vez, Paulo não está pedindo por algo novo. Paulo está dizendo, olha Deus, eles já têm o conhecimento. Paulo sabia, Paulo já tinha ensinado aquele povo. Paulo está dizendo, olha, que eles saibam viver no dia a dia. Aplicar esse conhecimento. Mas ele continua e ele fala não só um espírito de sabedoria que ele pede para Deus, para esse povo. Mas ele pede um espírito de revelação. O que é revelação? Revelação é tirar o véu. Revelação tem a ver com algo que estava obscuro, algo que a pessoa não enxergava e tinha um véu na frente dela. E de repente a revelação é tirar esse véu, é abrir os olhos da pessoa, é brilhar, é jogar luz em algo, para que aquilo fosse visto com clareza. E o que Paulo está dizendo, olha só, olha, Deus, eu quero que o Senhor, de alguma forma, ajude eles a enxergar uma realidade que eles ainda não estão enxergando. Não é só apenas viver, saber aplicar e praticar aquilo que eles conhecem, mas eles precisam olhar para a vida e enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. E participar daquilo, aplicando aquilo que eles conhecem já. O que Paulo está pedindo então é Deus revela para eles, Deus joga a luz, faz eles enxergar aquilo que nós não enxergamos, os nossos olhos não veem. Ajuda eles a enxergar além do que os olhos deles veem. É interessante que o Russell Shedd, ele disse o seguinte a respeito de sabedoria, a respeito desse texto aqui. Ele falou o seguinte, sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que Ele está fazendo para depois envolver-se nisso. E é justamente isso que Paulo está dizendo. É saber praticar o conhecimento e enxergar a vida da maneira que Deus enxerga.
Às vezes a gente passa por problemas, a gente passa por situações, a gente passa por tempestades, e muitas vezes nós olhamos para a tempestade. Lembra dos discípulos dentro do barco com Jesus? Eles olhavam para aquela tempestade que estava acontecendo ao redor e eles olhavam para Jesus dormindo. E o que acontecia é que eles começaram a olhar, a água estava entrando no barco e eles, como pescadores experientes que passaram a vida no mar pescando, eles começaram a temer porque eles falaram: nós vamos morrer. A tempestade é muito grande, o que está acontecendo aqui vai muito além do nosso controle, nós não temos controle da situação. Mas eles não estavam olhando, entendendo que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, estava no barco. Eles não estavam compreendendo isso, eles ainda não tinham entendido isso. Então eles chamam por Jesus e falam: Jesus, faz alguma coisa, você não tem medo, você não tem compaixão de nós vamos morrer. E você está aí dormindo. E Jesus olha para eles e olha a declaração de Jesus: homens de pequena fé. Jesus está dizendo para eles: vocês ainda não entenderam quem está aqui no barco? Vocês não entenderam quem eu sou? Vocês ainda não perceberam que eu e o Pai somos um, como Ele próprio declarou? Ele é o Deus encarnado. Eles ainda não tinham entendido. Então Jesus, ele sobe no barco, ele está no barco, ele fica de pé e ele declara para que o mar e o vento cessem. Então todas as ondas, tudo aquilo, a tempestade que estava causando medo e talvez estava fazendo com que eles pensassem que fossem morrer. Tudo aquilo que estava causando dor neles, de repente vai embora, porque Jesus, Ele é o Deus que está no controle, Ele é o Deus que tem controle de todas as situações. Então, a grande questão aqui é que eles não estavam entendendo e buscando no Senhor o que o Senhor está fazendo. Eles estavam olhando para a vida e eles estavam tentando praticar naquele momento do barco aquilo que eles conheciam. O que era? Vamos desvaziar o barco, a gente pegar o baldezinho e tirar a água. Mas quando eles perceberam que não estava conseguindo tirar o tanto de água que estava entrando, eles se apavoraram. E às vezes na vida a gente fica assim, a gente fica tentando aplicar o conhecimento da gente do jeito que a gente aprende, do jeito que a gente acha que é o certo, mas a gente esquece que Deus está fazendo algo, que Deus está movendo. E aí, então a gente, em vez de cooperar com aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida, na nossa história, em vez da gente aprender as lições que Deus está querendo que a gente aprenda, nós começamos a trabalhar contra Ele. E é isso que Paulo está dizendo: olha, vocês precisam ter um espírito não só de sabedoria, que saiba aplicar o conhecimento que vocês têm a respeito de Deus, mas vocês precisam enxergar a vida da maneira correta, enxergar o que Deus está fazendo e que Ele dê para vocês um espírito de revelação. Que vocês compreendam, enxerguem diferentemente a vida e cooperem com o que Ele está fazendo. Se eu te perguntar, você sabe o que Deus está fazendo nos dias de hoje? Você sabe o que Deus está fazendo na sua família nos dias de hoje? Você que é um pai de família, uma mãe de família, você compreende o que Deus está querendo fazer dentro do teu lar, dentro da tua casa? Você compreende, você consegue enxergar o caminho, você consegue enxergar as lições que Ele está querendo ensinar para vocês? Você consegue enxergar as falhas também que Ele está permitindo que você enxergue da sua vida, os pecados que estão vindo à tona, a ansiedade que está no teu coração em vez de confiança no Deus Todo-Poderoso. Você consegue enxergar essas coisas? Isso é interessante, porque Paulo ele não está falando aqui a respeito de novas revelações à parte das Escrituras, de maneira alguma.
De maneira alguma. Paulo ele não está falando para a gente buscar algo novo que vai além do que está escrito nas Escrituras. Ele não está dizendo isso. O próprio Paulo ele declarou o seguinte em 2 Timóteo 3,16, ele falou o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que Paulo declarou é o seguinte, que as Escrituras são suficientes. O que ele está declarando nesses versículos aqui é o seguinte: olha, a própria palavra é como soprada do próprio Deus. Deus soprou por meio dos escritores. É Deus falando, é igual a Martinho Lutero, eu sempre falo isso, Martinho Lutero declarando a respeito da palavra de Deus, que quando nós lemos a palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse na nossa frente falando conosco. Essa é a realidade da palavra dele. Então não é nada, a revelação aqui, espírito de revelação não é para você buscar algo que vai além da palavra, mas é para que você enxergue a vida, enxergue o que Deus está fazendo nesse mundo, enxergue o que Ele está fazendo no seu trabalho, enxergue o que Ele está fazendo na vida do seu filho, da sua filha, enxergue o que Ele está fazendo na vida do seu marido. Às vezes nesse tempo que você está vivendo dentro de casa e vocês estão tendo tantos conflitos, talvez o seu pensamento como esposa, como marido, Deus muda isso na vida da minha esposa, eu não estou aguentando mais, ou muda isso daqui na vida do meu marido. E às vezes, na verdade, você não está nem pedindo para ele, mas você está querendo forçar a mudança na vida do seu marido, da sua esposa. E Deus está fazendo algo. É Ele que precisa mudar de dentro para fora, é Ele que precisa, e você precisa ser um cooperador, você precisa aprender a enxergar o que Deus está fazendo e dizer: Deus, se o Senhor quiser me usar, me usa. Se o Senhor quiser falar por meio da minha vida, pode falar. Se o Senhor tem um texto que o Senhor quer que eu compartilhe com meu cônjuge, me mostre, com meu filho, me mostre. Vai estudar, vai olhar, e Deus ele vai te dar o caminho para isso, mas é Ele que muda. Coopere com o que Ele está fazendo. E é interessante porque se eu pudesse ilustrar o que Paulo está querendo dizer a respeito de um espírito de revelação, seria mais ou menos como se a gente tivesse um telefone de grande tecnologia, o último iPhone, é a última geração de iPhone. E você simplesmente usar aquele telefone só para fazer ligação e para receber ligação. Imagina o desperdício daquela tecnologia. Imagina o desperdício. E muitas pessoas vivem assim. Nós temos muitas pessoas hoje em dia que têm grandes televisões, mas não usa nada, só usa para assistir televisão mesmo. Para assistir um filme, nem sabe usar toda a tecnologia que tem dentro. Isso é um desperdício. E o que Paulo está querendo mostrar é que para nós, se nós não compreendemos, se nós não tivermos uma venda tirada dos nossos olhos para enxergar as realidades verdadeiras, espirituais, discernimento espiritual, o que Deus está fazendo, a gente não vai viver tudo o que Deus quer que a gente viva. E a gente muitas vezes vai ficar frustrado. É possível que um cristão viva dentro da igreja por muito tempo e ainda não enxergue as coisas do reino de Deus da maneira correta. Talvez você está nessa situação. Talvez você vive tantos anos na igreja, talvez você conhece muito a palavra de Deus, mas talvez você ainda não enxergue as coisas do reino de Deus como elas verdadeiramente são. E talvez seja por isso que você não tenha experimentado algo que Deus quer que você experimente. Talvez seja por isso que você não tenha vivido uma intensidade de vida e relacionamento com Ele que talvez Deus gostaria que você vivesse. Ou que você talvez já me ouviu e cansou de me ouvir falar que Deus tem mais para a sua vida, que existe um nível superior de relacionamento, de profundidade que Ele quer ter com você. Que Deus ele nos chama para viver cada vez mais profundamente, que Ele nos chama para caminhar no rio do Espírito e chegar num momento onde nós não temos mais controles, onde não dá mais pé, mas onde Ele, o Espírito Santo, controla e conduz as nossas vidas. É por isso que Paulo ele vai falar um pouco mais na frente dessa carta de Efésios, ele vai falar: olha, vocês não podem, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam ser controlados, dominados, possuídos pelo Espírito Santo. Ele precisa ter total governo da vida de vocês.
É isso. Deus precisa governar, mas para Deus governar, você precisa talvez mudar a maneira que você enxerga as coisas e aprender a aplicar aquilo que Deus já mostrou para você durante essas 7 semanas, a respeito de quem Ele é. Como confiar nesse Deus? Como deixar com que Ele conduza a minha história? Como confiar que Ele tem a minha vida, a vida da minha família segura nas mãos dEle? Como ser igual ao salmista lá em Salmo 91 e dizer, olha, aquele que habita na sombra do Todo-Poderoso pode dizer que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus que eu confio, eu estou seguro. Mas é interessante porque Paulo ele continua. Paulo ele não para simplesmente com o pedido de um espírito de sabedoria e de revelação, mas Paulo ele fala, olha, Deus dê para eles um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Jesus. Preste atenção no que Paulo está dizendo, porque aqui essa palavra que é usada para pleno conhecimento dele é uma palavra diferente de conhecimento. Não muito diferente, derivada do conhecimento no grego. Talvez você conheça um pouco de grego e talvez você já tenha até ouvido essa palavra antes. Essa palavra aqui que Paulo usa é epignosis, tá? Epignosis. Ela é derivada da palavra gnosco, que é o verbo gnosco, o verbo conhecer no grego. E é interessante porque o que estava acontecendo é o seguinte: algumas pessoas, o cristianismo no primeiro século começou a usar essa palavra epignosis para se diferenciar, divergir, para mostrar que o cristianismo é diferente do gnosticismo. Existiam pessoas que estavam se levantando, até mesmo no meio do povo cristão, que estavam ensinando coisas erradas a respeito de Deus, um conhecimento errôneo a respeito de quem Deus é. E esse povo foi conhecido como os gnósticos, gnosticismo depois conhecido. E é interessante que o apóstolo Paulo começou a usar esse termo epignosis para diferenciar. Olha, nós não somos como eles. O conhecimento pelo qual nós proclamamos não é o mesmo conhecimento que eles proclamam. Então eles começaram a usar essa palavra epignosis. E é interessante porque essa palavra ela fala de um conhecimento muito mais profundo, um conhecimento que não é igual ao conhecimento que eles tinham. Não é igual ao conhecimento teórico pelo qual eles proclamavam, é um conhecimento que vai mais fundo. E é interessante porque esse conhecimento pelo qual Paulo está dizendo, olha, Deus, dê para eles um pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, que eles vivam além de um conhecimento acadêmico, além de um conhecimento teórico, mas também um conhecimento prático e pessoal. Paulo está dizendo que não basta um conhecimento acadêmico na nossa mente, mas esse acadêmico, ele precisa ser experimental e pessoal com Jesus Cristo. Isso é ter um pleno conhecimento de Jesus Cristo. É você conseguir viver intensamente um relacionamento com Ele. Por muitos anos eu vivi dentro da igreja. Como eu disse, quando eu tinha 9 anos, quando eu conheci a minha esposa, foi naquele acampamento, naquele ano que eu aceitei a Jesus. Foi naquele ano que eu tomei minha decisão para Jesus. Claro que eu não tinha um entendimento completo do que significava aquela decisão. Mas foi uma decisão real. E eu sei que a partir daquele momento eu comecei a caminhar com Ele. E a minha vida foi sendo transformada. Mas quando eu tive mais ou menos uns 12 anos mais ou menos, que eu tive um grande encontro com Jesus Cristo. E ali, minha visão a respeito do reino, a respeito das coisas de Deus mudaram. A minha busca começou a intensificar com Deus. Mas ainda não era intenso bastante, mas eu comecei a viver uma vida que caminhava para um pleno conhecimento dele.
que parava de ser apenas teórico, parava apenas de ser um estudo bíblico que eu conheci e que eu posso contar agora para outras pessoas, mas começou a ser uma realidade na minha vida. Eu comecei a experimentar o Deus, não apenas conhecer as histórias de Deus, mas o Deus da história. Ele começou a fazer parte da minha história. Eu comecei a perceber Deus andando comigo dentro da escola. E eu comecei a perceber que eu me relacionava com Ele dentro da escola que eu vivia. Mas foi com 14, com 15 anos de idade que a profundidade e intimidade com Ele foi para um outro nível. Foi onde realmente eu percebi que eu estava caminhando nisso que Paulo está dizendo. Numa vida com o espírito de sabedoria dada por Deus e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Um conhecimento que passou do teórico, passou do acadêmico e começou a se aprofundar de uma forma tão linda. Momentos em que a gente está, momentos que aconteceu dentro do meu quarto, aconteceu no meu trabalho. Por quê? Porque o relacionamento com Deus era diferente e Deus ele te chama para viver isso. É interessante o que John Stott ele fala a respeito disso. Ele fala o seguinte: a fé vai além. Um minutinho. A fé vai além da razão. Preste atenção nisso. A fé vai além da razão, mas baseia-se nela. O conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto. E o trampolim de onde ela sobe mais longe. Então o que John Stott está falando aqui, ele está falando que a fé ela vai além da razão, ela vai além de um conhecimento acadêmico e teórico, ela vai muito além, é o que Paulo está dizendo. Olha, ela é profunda, ela é relacional, ela é pessoal, ela é íntima, ela tem a ver com amizade, ela tem a ver com investir tempo, recursos, ela tem a ver com estar com Jesus, estar na presença dele, buscá-lo com intensidade. Mas ele está dizendo o seguinte para nós, que o conhecimento é a base pela qual a fé se apoia. É interessante isso, porque eu percebi isso na minha vida também. Eu percebi o seguinte, eu percebi que a partir do momento em que a minha busca pelo conhecimento, ou melhor, por Deus, em oração se igualou com a minha fome pela palavra dele, eu cheguei num nível muito mais profundo com Deus. E Deus ele está querendo isso, que você não caminhe apenas na palavra, mas em intimidade, em busca, em oração, em conversa com Ele, um relacionamento também. Eles precisam dar junto a palavra, esse relacionamento. E você, talvez que só busque em oração e não lê a palavra. Você precisa ler a palavra. Porque a sua fé precisa, a base da nossa fé está na palavra, na verdade de Deus. Então o que acontece é que o conhecimento é a escada pela qual vai te levar mais alto no relacionamento com Deus. É o trampolim que vai te jogar para um lugar mais longe no seu relacionamento com Deus. Então você precisa viver algo muito além de um conhecimento teórico. Além do que você ouviu nessas 6 semanas, você precisa buscar intimidade com Deus. E é interessante porque quando a gente olha a respeito do conhecimento de Deus, a gente vê a Bíblia mostrando para a gente que ela é a essência da vida cristã. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, João 17,3. A base, o fundamento da vida cristã, da vida eterna, é o conhecimento de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. É isso. Jesus, é a oração de Jesus. O conhecimento de Deus, ele é progressivo. A gente vai ver isso. Oséias falando a respeito disso. Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuva
chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. É interessante porque ele coloca dois cenários a respeito de como Deus virá se nós buscarmos conhecê-lo e nos esforçarmos para conhecê-lo. Olha aí, é mais do que um conhecimento teórico, você precisa se esforçar no seu tempo de oração. Jesus falou isso. No seu tempo de oração você precisa bater até a porta se abrir. Você precisa buscar até encontrar. Você não pode parar, você precisa perseverar. Quando Jesus chegou para os discípulos, ele falou o seguinte para os discípulos, quando ele estava no Getsemane, ele foi orar, olha, perseverem na oração. Nós precisamos perseverar. Mas é interessante esses dois cenários que ele fala de como a chuva do inverno. A chuva do inverno, ela é abundante, ela é intensa. E ele está dizendo o seguinte, olha, Deus, se você buscar conhecer o Senhor, se você se esforçar em conhecê-lo, o que vai acontecer é que ele virá com intensidade, mas daí ele fala também, ó, como a chuva de primavera, uma chuva que ela não é intensa, mas ela é constante. E de repente ele está dizendo o seguinte, olha, ele está falando, Deus virá não só com intensidade, mas vai ser constante. Você vai experimentar a presença dele constante na sua vida. Você vai viver uma vida constante com ele. Deus, ele te chama para isso. E o nosso conhecimento de Deus, ele não para aqui, mas ele é algo que ele vai se aprimorar na eternidade. Ele não acaba aqui. Ele começa aqui na terra, mas ele vai se aprimorar na eternidade. Por isso que Paulo ele falou, olha, agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. É na eternidade que nós vamos viver conhecendo ele, veremos ele face a face. Mas o nosso conhecimento profundo dele, preste atenção, Paulo ele não está falando simplesmente de um estudo a respeito de Deus, mas ele está falando de um relacionamento, de algo pleno, de algo que vai muito mais além. Deus ele te chama para isso. Deus te chama para que você o conheça plenamente, não só conheça, mas conheça plenamente. Que você vai além da razão. Você experimente quem ele é na sua vida diária. Olha, eu quero te encorajar nesse momento. Eu quero te encorajar, você que é cristão, você que tem vivido a sua vida durante todos esses anos dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, estudando. Talvez você participou de tantos estudos bíblicos, de tantas coisas que você aprendeu da palavra. Talvez para você essa série de mensagens foi só para relembrar coisas que você já sabia. Mas o que você precisa se questionar é o seguinte, até onde esse conhecimento meu fica só no papel, fica só na minha mente, até onde eu não pratico, será que eu consigo enxergar a realidade do agir, do que Deus está fazendo e eu participo disso? Será que a minha vida é pessoal e íntima com Deus ou não? Talvez você vai se questionar e você vai perceber que em 5 anos você continua com o mesmo relacionamento com Deus. E Deus está querendo te levar para algo mais profundo, para algo cada vez mais intenso com Ele. É interessante porque o rio do Espírito que eu falei, que foi aquela visão de Ezequiel, é interessante porque essa visão, ela trata do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com o Espírito de Deus que habita em nós. E talvez você está andando no rio do Espírito, onde a água bate lá embaixo, no tornozelo. E Deus está te chamando para um relacionamento onde ela chega numa profundidade onde você não bate mais o pé, você não tem mais alcance do pé em solo, mas Ele guia os seus pensamentos, Ele guia as suas palavras, Ele guia as suas ações, as suas tomadas de decisões. Ele direciona. Você sabe que viver esse controle do Espírito na nossa vida é conseguir enxergar melhor a vida.
É ter um espírito de sabedoria e de revelação que Paulo está dizendo e um pleno conhecimento de Jesus. Eu quero te encorajar a viver isso. Não deixe, se for necessário, pare esse vídeo agora e ora. Se ajoelhe no chão e clame ao Senhor. Se você está percebendo que você está estagnado na sua busca com Deus, que você está na mesmice, Deus é muito maior do que uma mesmice na sua vida. Deus é muito maior, Ele tem muito para mostrar e se revelar para você no seu dia a dia, baseado na palavra dele. Mas para você que não é cristão, talvez você ouviu absurdos a respeito do cristianismo. Talvez você já viu absurdos a respeito do cristianismo. Talvez você já passou em igrejas, já entrou e já viu cada coisa que você talvez hoje está assistindo esse vídeo e você nem sabe o porquê que você está assistindo esse vídeo. Porque você quer a distância dos cristãos. Talvez você é esse tipo de pessoa, ou talvez você simplesmente não conhece Deus. Talvez eu estou falando a respeito desse conhecimento profundo, de como Deus quer fazer parte da nossa vida, como Ele quer interagir com a gente, como é muito mais, que vai muito além de um conhecimento teórico, acadêmico, mas é um relacionamento, é um conhecimento relacional, experimental com Ele, junto com o conhecimento teórico acadêmico. Da palavra dele, da palavra da verdade, e você nunca experimentou isso, você nunca teve, por isso que eu falo um encontro com Jesus, porque é algo que não acontece apenas na cabeça, mas envolve a cabeça e todo o corpo, todo o restante do corpo, um encontro com o nosso Senhor, com o nosso Criador, transforma tudo em nós. E talvez você nunca teve esse conhecimento. Olha, o que Deus, eu quero te deixar claro para você. O conhecimento de Deus, ele tem um lugar onde ele começa. E ele começa em Jesus Cristo. Ele começa em Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo pagou um alto preço pela sua vida e pela minha vida. Ele sofreu profundamente pelos nossos pecados. Ele pagou pela culpa dos nossos pecados, para que a gente puder ter paz com Deus. Deus deseja que você tenha paz com Ele, que você ande em paz, que você ande em amizade, em comunhão, como filho com Ele. Você precisa se relacionar como filho com Ele. E talvez você não tenha vivido assim. Eu quero dizer, talvez hoje Deus ele está aí, talvez você está na sua casa, no seu quarto ou no escritório e você está assistindo essa mensagem e Deus está falando profundamente ao teu coração. Ele tá mostrando que Ele é real para você aí. Talvez você está sentindo algo acontecendo dentro de você. Talvez você deve estar falando assim, essa mensagem, esse cara aí está falando tudo a respeito da minha vida. Eu quero dizer, não sou eu, é Deus falando com você. Ele está querendo, Ele está te chamando para um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele. Então, se você é essa pessoa, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você orasse comigo e nesse momento você vai estar entregando a sua vida a Ele e confessando que Ele é o Senhor da sua vida. E é porque o nosso relacionamento com Deus começa aí, crendo em Jesus, crendo no que Ele fez para pagar pelos nossos pecados. Então abaixe a cabeça. Se você é essa pessoa, ore comigo. Pai, eu te agradeço pela sua palavra, pelo entendimento, a compreensão de que o Senhor fez para me resgatar, enviando o seu único filho para pagar um alto preço, entregar a sua própria vida no meu lugar, pelos meus pecados, para tirar a culpa do pecado sobre mim e para tirar toda a punição e consequência do pecado sobre a minha vida. Eu reconheço que sou pecador e eu peço perdão pelos meus pecados. E eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço que o Senhor me ajude a viver uma vida de conhecimento profundo na verdade da sua palavra, mas também um conhecimento experimental, pessoal, íntimo
com o Senhor. Que haja uma fome enorme por conhecer e aprender da tua palavra, mas também uma sede de estar junto com o Senhor. Que o teu Espírito Santo transborde na minha vida. Eu seja cheio dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar por você também, que tá passando por dificuldades aí na sua casa. Você que no final dessa série está dizendo, eu preciso me aprofundar no conhecimento de Deus. Eu preciso caminhar mais perto dele. Talvez eu conheço muita coisa, mas eu quero caminhar mais perto. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um que está assistindo, de cada um, ó Deus, que o Senhor conhece a situação de cada um. E eu peço que o teu Espírito Santo visite cada família, cada pessoa assistindo. E que cada um que esteja presente aqui, ó Pai, seja tocado pelo Senhor, seja, Deus, transformado por Ti, mas também seja impulsionado pelo Teu Espírito Santo, para mudar algumas coisas nas suas rotinas, ó Deus, para viver uma vida mais profunda com o Senhor. Que Deus, cada um possa buscar orar e clamar mais por Ti e se relacionar mais com o Senhor. Pedir ao Senhor que o Espírito Santo venha produzir sabedoria na vida de cada um deles, mas também venha dar a revelação do que o Senhor está fazendo na vida deles, para que eles saibam viver e aplicar o conhecimento que já têm do Senhor. Que Deus, eles possam no final da jornada deles com o Senhor dizer como Jó disse, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje eu te vejo, que cada um aqui possa viver um relacionamento não apenas que ouvia falar, um conhecimento teórico, mas um conhecimento onde agora vê o Senhor nas suas vidas. Que Deus, talvez o Covid-19 seja um momento onde o Senhor está chacoalhando o alicerce ruim da vida destes, ó Pai. Eu peço que em nome de Jesus eles possam experimentar um mover do Senhor, eles possam experimentar, ó Deus, o agir do Senhor profundo em suas vidas. Entender quem Tu és e realmente ver o Senhor na vida deles. O Deus pessoal, o Deus íntimo, o Deus que está perto, o Deus poderoso que conhece todas as coisas, o Deus que é vivo e santo. Pai, em nome de Jesus, transforma as nossas realidades. Ajuda-nos a enxergar com os Seus olhos a vida. Ajuda a enxergar além do que os nossos olhos veem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida profundamente. E que você consiga viver a sua vida, enxergando ela, além do que seus olhos podem ver. Deus te abençoe. Então, gente, que palavra abençoada, né? Deus é bom demais, Ele continua sendo o mesmo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu queria dizer também que se você foi tocado por essa palavra, entre em contato com a gente, é só clicar no link na descrição desse vídeo, que a gente vai estar aqui para poder responder você e fazer de você parte dessa família IBAN, tá bom? Queria aproveitar e agradecer a toda a família IBAN que tem contribuído, que tem ofertado na obra do Senhor. A gente sabe que temos nossos missionários que são sustentados, né, por todos nós, e você está fazendo parte disso. E se você ainda não contribuiu, se você ainda não tem ofertado, faça parte também, porque você vai estar abençoando famílias, tá bom? Nós estamos passando por um processo de reforma na igreja e Deus tem abençoado até aqui, então seja esse agente abençoador, tá bom? Deixa Deus usar a sua vida. Olha só, nós acabamos com essa série, Deus continua sendo o mesmo, tá? Mas a gente vai começar uma nova série, então fique ligado nas nossas redes sociais, tá bom? Para você não perder nenhuma parte, tá bom? Uma boa semana para você e que Deus abençoe você e a sua família.